Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós estudaremos sobre o Salmo 43, um salmo maravilhoso. Este salmo é considerado o salmo de Martinho Lutero. Foi baseado neste salmo que ele escreveu o hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Este salmo foi escrito pelos filhos de Coré, uma canção dos filhos de Coré, ou Coré, segundo Alamote. Quando você lê isso na Bíblia, Lamote significa que ele foi escrito para ser entoado com instrumentos musicais afinados e num tom alto e agudo. É uma canção. Então vamos ler os versos desta canção. Tem 11 versos. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se vocês perceberam, o versículo 7 e o versículo 11 se repetem. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. E como esse salmo ele é dividido, os versos dele tem 3 divisões. Os versos 1 ao 3 é uma divisão, do 4 ao 7 outra divisão, e do 8 a 11 é outra divisão. Então, quando termina os versos de 1 a 3, tem uma palavra escrita selá ou selar. Quando termina o 7, também tem a palavra selá. E quando termina o 11, também tem a palavra selá. Selá significa um interlúdio, para fazer um interlúdio, uma reflexão, ou para tocar os instrumentos mais altos, pode ser. Então, este salmo, ele foi escrito no momento de crise do povo de Judá. O povo de Israel as 12 tribos estavam divididas. Então, as duas tribos, tribo de Judá, o povo de Judá, foi escrito na época de crise militar. Então, pode ser que eles entoavam essa canção. Pode ser que foi após Senaqueribe ter tentado invadir Jerusalém. Senaqueribe, o rei da Síria, tentou invadir Jerusalém. Ou talvez após os filhos de Moabe e de Amon, na época do rei Josafá, ter cercado Jerusalém. Então, eles entoavam esse cântico, esse salmo. Foi no momento de crise, eles entoavam ele. Se você puder, leia segundo a Reis, os capítulos 18 e 19, quando o rei de Judá, o rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, ameaçava invadir Israel. Se puder, leia. É uma passagem maravilhosa. Se puder, também leia 2 Crônicas 20, do 1 ao 29, na época do rei Josafá, quando os filhos de Moabe, de Amon, de Monte Seir, cercaram Jerusalém para tomá-la. No primeiro caso, quando o rei da Síria tentou invadir Jerusalém, eles não tiveram vitória. Mesma coisa, os moabitas e os amonitas, quando cercaram Jerusalém, também não tiveram vitórias. Eles, na época de Senaqueribe, um anjo matou 185 mil soldados. Não precisou o povo de Judá colocar as suas mãos, porque Deus interveio.
E aqui também, na época do rei Josafá, quando os filhos de Moabe e de Amon cercaram Jerusalém, Deus interveio ali através do jejum, da oração, da adoração. E Deus fez com que os exércitos inimigos se voltassem um contra o outro, uns contra os outros, e se mataram. Quando eles olharam do alto, eles viram só corpos ali. Então, Deus, ele intervém diante do inimigo. Enfim, este é um salmo para um momento de instabilidade e insegurança. Então, este foi um salmo que o povo de Israel cantava e que nós também podemos meditar e cantar. Dos versos 1 ao verso 3 diz que Deus é abrigo na tempestade. Dos versos 4 ao 7 diz que Deus está no meio do seu povo. Dos versos 8 a 11 diz que Deus é exaltado sobre a terra. Dos versos 1 ao 3, a primeira divisão desse salmo, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar de abrigo, uma guarita, um reduto. É um lugar para onde se foge para proteção contra o perigo. Então, refúgio é este lugar. Então, quando o povo de Judá se viu encurralado pelo perigo, se viu encurralado pelo inimigo, ou pelo Senaqueribe, ou pelos amonitas e moabitas, eles correram para o refúgio. Quem era o refúgio? O refúgio era Deus. Eles sabiam que eles não tinham condições de vencer os exércitos inimigos, que a vitória não estava neles, mas estava em Deus. Então, 2 Crônicas 20, capítulo 20, versículo 12, diz assim: na época do rei Josafá, quando os moabitas e os amonitas cercaram Jerusalém, ele diz assim, o rei Josafá: pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, ele é humilde, ele reconhece que não há força neles. Não há força para enfrentar aquele grande exército, aquela grande multidão que vinha contra eles. Eles não sabiam o que fazer, mas ele fala: mas nossos olhos estão postos em ti. Então, quando você se vir encurralado em uma determinada situação adversa, corra para o refúgio. Deus é abrigo nas adversidades da vida. Deus é abrigo nas tempestades. Corra para o refúgio. Quando você perceber que em você não há força, que há uma tempestade que se formou ao seu redor, há inimigos, há doenças, há depressão, há um casamento desfeito, há divórcio, ou a morte de um familiar. Então você sabe que não há força. Mas aí você sabe, não há força em nós. Não sabemos o que fazer. Tem momentos em nossas vidas que nós não sabemos o que fazer. Mas é nessa hora que nós temos que colocar os olhos, fitarmos os olhos, olharmos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhemos para Jesus assim como o rei Josafá proclamou aqui: nós não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão postos em ti. Então coloca os olhos em Jesus, corra para o abrigo, que é Deus, corra para o abrigo. Deus, Jesus, Deus Pai, Deus Filho, te dará a guarida, te aninhará em seus braços como a galinha aninha os seus filhinhos. Debaixo das asas do Senhor nós estaremos seguros. Assim diz o Salmo 91. Neste refúgio
refúgio embaixo das asas de Deus, que nós estaremos seguros, porque Deus é refúgio e fortaleza. Nós estaremos abrigados contra as coisas externas que vêm nos afetar. Nós estaremos guardados numa estrutura, num lugar forte, num castelo forte. Martinho Lutero escreveu, não um castelo forte aqui da terra, mas o castelo forte que é Deus. Nós estaremos guardados num castelo, num lugar, numa fortaleza inabalável contra os ataques externos, contra as coisas externas que vêm nos atingir. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso lugar forte. Socorro bem presente na angústia, ainda o versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Angústia, quando nós falamos em angústia significa algo doloroso, uma experiência dolorosa que nos afeta. É um sentimento negativo atrelado a uma carga de sofrimento. Talvez nós saibamos o que é angústia, mas às vezes nós não sabemos nem explicar. Nós não temos explicação, é uma dor no peito, é um nó na garganta, é como se fosse uma síndrome do pânico. Uns duram mais essa angústia, outros duram menos. É um aperto, uma sensação, às vezes de dormência, uma palpitação. Vem aquela angústia devido a tudo que está acontecendo à nossa volta. Vocês imaginam o povo de Judá, com aqueles inimigos mais fortes do que eles. Uns sitiaram Jerusalém, na época do rei Josafá. Outros, os assírios, 185.000 soldados ali para invadir Jerusalém. Você imagine a angústia desse povo. Ele falou, nós não temos força, nós vamos morrer pela nossa força, não há força em nós, como diz o rei Josafá. Eles sabiam que eles não teriam aquela vitória. Mas o Senhor, ele foi socorro bem presente para o povo dele no Antigo Testamento, e ele é socorro bem presente para nós aqui hoje, no século 21. Ele é socorro bem presente na angústia, na hora daquela experiência dolorosa, daquele sentimento negativo, atrelado a uma carga de sofrimento. Ele é socorro bem presente. Ele é socorro abundante, literalmente. Socorro bem presente significa socorro abundante nas tribulações. Deus é imediatamente acessível e perfeitamente capaz de satisfazer a nossa necessidade. Quando o povo se viu encurralado pelo inimigo, ele fez o quê? Eles jejuaram, eles oraram, eles adoraram a Deus antes da vitória e após a vitória. Eles não só adoraram na época de Josafá, do rei Josafá, mas eles adoraram antes e depois. Eles só não adoraram, como eles oraram, como eles jejuaram. Então, se nós fizermos a nossa parte, Deus com certeza também fará dele. Quando nós nos vermos encurralados diante de uma determinada situação, saibamos que Deus é refúgio, é a fortaleza inabalável, é o castelo forte aonde nós vamos nos refugiar. Ainda que o nosso mundo se desmorone, nós não precisamos temer, porque Deus tem o controle da situação. Aqui ele termina com a palavra selar, o selar. Então, é uma pausa, um interlúdio, talvez uma mudança de tom, onde eles iam tocar os instrumentos mais altos, para nós refletirmos essa primeira divisão deste versículo. E logo mais eu estarei passando a segunda e a terceira parte desse versículo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é o príncipe da paz em qualquer situação adversa. Shalom.